queria jogar com um homem. Ele dizia mesmo a seu respeito. Mas meu pai sempre foi fascinado com sua espécie. Oi, Fábio, tudo bem? Oi, como é que você está, Beto? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Verdadeiro. Agora eu já disse. Está na hora de mudar para sua caverna. Boa noite, doutor Fábio. Você vai gravar daí? Oi. Pode gravar aí, Thaísa. Tá bom. Fraciona, faz a gravação fracionando, né? Acho que são três aulas separadas, né? Pode Tá. fracionar aí antes que eu me esqueça aqui. Tá bom, pode deixar. Bom? Uhum. Bom, gente, boa noite a todos aí, bem-vindo ao nosso anfiteatro virtual aqui, ó. Nós vamos dar continuidade aí ao curso e nós vamos iniciar com doenças inflamatórias, vamos fazer uma breve revisão da última aula da semana passada e vamos dar continuidade à parte de doença inflamatória, doença desmielinizante, especialmente, né? Depois disso, haverá uma segunda aula, nós vamos falar sobre envelhecimento normal do encéfalo, e aí, numa terceira aula, nós vamos falar de doença degenerativa, aproveitando o gancho com as alterações normais do envelhecimento, fazendo contraponto com aquelas alterações anormais que caracterizam as doenças degenerativas. Bom, então, na aula passada, nós falamos sobre doença infecciosa e começamos doenças inflamatórias por doença desmielinizante. Especialmente, nós focamos em esclerose múltipla, doença desmielinizante mais comum, né, de natureza autoimune mais comum, e aproveito a oportunidade até para fazer com que as pessoas assistam a aula da Fernandinha especificamente sobre esclerose múltipla. A Fernanda tem uma experiência muito grande com esclerose múltipla, tem vários trabalhos publicados e a aula dela foi ótima. Eu já assisti. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer uma revisão breve do que nós falamos aqui para entrar no clima aqui de doença desmielinizante, né? Então falamos a respeito de linhas gerais da esclerose múltipla, né, doença autoimune, doença de jovens, prevalência feminina, né, sobretudo na esclerose múltipla quando acontece em crianças.
né? A localização típica é essa região periventricular, né? Zona de união caloso-septal. A fisiopatologia, né? De desmielinização. Importante o detalhe de que essa desmielinização ela tem esse padrão de ocorrer ao longo de bainhas, né? Perivasculares. E com relação à imagem, existem praticamente 3 alterações que na imagem de ressonância magnética nós não conseguimos fazer a diferença. Todas aparecem com brilho alto em T2 e flare, ou DP, densidade protônica, né? O edema, a gliose e a desmielinização, todas aparecem com hipersinal. Então é muito difícil fazer essa diferenciação com relação à imagem de ressonância magnética. Então, a inflamação com quebra de barreira ocorre precocemente e indica normalmente que nós estamos no caso de uma situação aguda. Há uma gliose dentro da placa, e são as alterações histológicas, né? E citológicas, e o detalhe de que, inicialmente, os axônios permanecem intactos dentro da lesão. Então, características clínicas, é um quadro variável, aparece com várias formas múltiplas, alterações neurológicas diversas, como neurite óptica, paresias, parestesias. E esses cursos clínicos aqui, e surtos, remissões, correspondem a 60% dos casos. Entretanto, outras 2 formas clínicas, a primariamente progressiva e secundariamente progressiva, participam com um percentual menor de casos. E essa entidade, chamada de síndrome clínica isolada, é um paciente que está ainda com diagnóstico aberto. Na verdade, esses pacientes que têm doença do tipo esclerose múltipla, juntando tudo num grande pacote, na verdade, os diagnósticos vão sendo refeitos ao longo do tempo. Ao longo da cronologia da doença, essas classificações do mesmo paciente vai sendo modificada. Então, eventualmente, pacientes que inicialmente são classificados como esclerose múltipla, após algum tempo, eles podem preencher critérios para uma outra entidade clínica, como, por exemplo, neuromielite óptica. E dentro da esclerose múltipla, paciente que inicialmente ele se comporta na forma clínica surto e remissão, e, de repente, ele acelera a doença, então passa a ser um secundariamente progressivo, enfim. Isso é, na verdade, um saco de gato. A gente tenta juntar isso em grupos, mas acaba sendo que é uma doença individual. Protocolo de imagem, né, estabelecido aqui por esse Magnince, né? Eles se reúnem periodicamente, a última reunião foi em 2017, mas todo ano eles se reúnem e estipulam alguma coisa. O último grande, vamos dizer assim, grande consenso com relação a imagens foi feito em 2017. Os dos 3 últimos anos não houve grandes modificações nisso, né? Então, sugestões de fazer corte pequeno, sequências em alta resolução, enfim, sempre fazer séries axiais, sagitais, flare, T2, T1, antes e após gadolínio. Enfim, acaba que eu falei isso na semana passada e vou repetir também novamente aqui, né? As nossas séries de esclerose múltipla são muito extensas, tem muita sequência, usualmente mais de 10 sequências, e muitas vezes na prática clínica, e de uns anos para cá a gente conviveu mais próximo com o pessoal que tem um ambulatório muito grande de esclerose múltipla lá no Hospital Universitário da UFRJ, que é capitaneada pela Sonisa. Eles têm mais de 400 pacientes em tratamento lá. Então, a gente vê que, na maioria das vezes, olha, essas discussões aí de várias sequências, isso é uma coisa que fica entre radiologistas. Na prática deles, eles não usam muita coisa disso, não. Mas a gente gosta de imagem, né, e nos cabe discutir isso também. Mas realço que muitas dessas supersequências, elas ficam muito restritas a estudos e a pesquisa, e na prática clínica não tem grande impacto, não. Pode ser que tenha no futuro, né? O aspecto de imagem clássico são dessas lesões ovaladas periventriculares,
classicamente essa é uma extensão, né, lesão ovalada ao longo de uma bainha perivascular. Elas podem ser vistas na TC quando são hipodensas, né, mas muitas delas, quando são pequenas, são isodensas na TC. E muito bem vistas são hiperintensas, né, no T2 e no flare. No T1, elas aparecem em formas mais crônicas, chamadas de black hole. Esses black holes, eles, apesar de ser considerado como uma alteração crônica, eles eventualmente podem desaparecer. Tá? Quando são impregnadas pelo meio de contraste, significa que são placas agudas. Né? Isso é um aspecto clássico aqui de lesões típicas, né? Lesões ovaladas ou cilíndricas, perpendiculares a essa linha da parede ependimária, né? Ou chamada de interface entre o corpo caloso e o septo pelúcido, e aqui também as lesões periventriculares. Então, esse é o aspecto, né, da disseminação da lesão ao longo da baía perivascular. Na semana passada eu chamei a atenção para isso também, que existem na literatura inúmeros trabalhos sugerindo uma possível origem vascular para a esclerose múltipla. Tamanha é essa característica de imagem de disseminação da lesão ao longo de uma bainha perivascular. Então, na tomografia computadorizada, as lesões podem aparecer com áreas de hipodensidade ou isointensa, quando são extensas, né, na maioria das vezes. E essas lesões aqui aparecem bem vistas na imagem ponderada em flare, aqui no sagital, e as imagens bem pretinhas no T1, sugerindo até um comportamento parecido com cistos aqui, são chamados de black holes. Tá? Usualmente, essas lesões aparecem em fases mais crônicas da doença. Então, mais do mesmo, né, essas lesões formando ovaladas ou em chamas de vela ao longo da bainha da parede ependimária. Eventualmente, a gente consegue perceber, no meio daquela hiperintensidade toda, uma área interna mais arredondada, como se sugerisse uma cápsula aqui. Na verdade, isso aqui pode simular, eventualmente, quando uma lesão é isolada, até um granuloma, uma metástase. É a chamada lesão dentro de lesão, uma das características de esclerose múltipla. Na verdade, isso aqui tudo é uma mistura de edema, de gliose e de desmielinização, que nessa hiperintensidade toda a gente não consegue diferenciar quem é quem. É óbvio que a lesão central é desmielinizante, e vai ter gliose permeando e o edema ao redor. Tá? Eventualmente, tem formas atípicas de aparecimento dessa desmielinização localizada, alongada, ovalada ou cilíndrica. Eventualmente, podem surgir placas extensas de desmielinização, como está aqui observada nessa região frontoparietal. E aqui, no interior dessa área extensa de desmielinização, aparece um outro tipo de lesão desmielinizante, que é a chamada lesão de Balot, uma esclerose concêntrica. Ao invés de ser lesão dentro de lesão, são várias lesões, uma por dentro da outra, como se fosse aquela bonequinha russa, que tem uma dentro da outra aqui. Então, esse é o aspecto aqui da lesão, da esclerose concêntrica de Balot. São várias lesões em camadas, como dá esse aspecto aqui na ressonância. Adjacente a uma extensa área de desmielinização. Esse tipo de lesão aqui é muito difícil de se fazer o diagnóstico diferencial. É capaz da gente pensar 10 vezes em lesão tumoral ou infecciosa de outra natureza a pensar em doença desmielinizante. Essa aqui, então, também chama atenção. Há uma tendência natural, ao olhar inúmeras lesões com captação, com realce periférico pelo meio de contraste, pensar em implantes secundários. No entanto, aqui, nesse caso, uma área de anel descontínuo, desse realce descontínuo, já levanta a lebre aqui para uma outra possibilidade. Uma outra lesão aqui também tem um realce descontínuo, uma outra aqui menor, com um realce descontínuo. Então, apesar
das lesões múltiplas sugerirem aqui uma linhagem tumoral, esse aspecto aqui do realce descontínuo levanta a lebre para uma possibilidade de doença desmielinizante. Aqui, para demonstrar como se comportam as lesões na difusão também, observe aqui lesão dentro de lesão desse lado e do lado direito aqui, lesões mais típicas e mais frequentes da esclerose múltipla. Tá? Então, nesse caso aqui, aparece o interior dessa lesão com uma difusão facilitada. Tá? Nós vamos ver um exemplo inverso disso. Observe, então, isso aqui é o critério de 2017, né? Inicialmente foi uma proposta, uma grande reformulação em 2016, 2017 eles excluíram o nervo óptico aqui para ter diagnóstico de esclerose múltipla. Então, para que nós possamos sugerir o diagnóstico por imagem, é preciso que o paciente tenha lesões hiperintensas aqui em 2 dessas 4 localizações, né? Justa cortical, seria ou na córtex ou na substância branca subcortical, periventricular, ao menos 3 lesões, infratentorial, tanto faz, tronco ou cerebelo, e na medula espinhal. 2 dessas 4 preenchem o critério diagnóstico. Então, esse paciente tem lesões periventriculares e tem lesões mais periféricas, aqui, mais subcorticais, aqui observada na região frontal, muitas lesões periventriculares, não precisa nem contar isso aqui, e tem uma lesão subcortical aqui, chamada de justa cortical, preenche diagnóstico. A distribuição temporal é interessante também pontuar isso historicamente. Esse dado de distribuição no espaço, distribuição no tempo, isso vem de uma tradição antiga no estudo da esclerose múltipla, que o diagnóstico era feito em bases clínicas. Então, se o paciente era surto e remissões, ele tinha uma distribuição temporal da doença. E se o paciente ele tinha, clinicamente, num surto ele tinha paresia no braço direito, no outro surto ele tinha uma paresia no braço esquerdo, isso significava uma distribuição no espaço. Então, essa herança nós trouxemos para a radiologia, de distribuição no espaço, distribuição no tempo, e adaptamos a imagem. Então, a distribuição temporal leva em conta que, quando você tem uma nova lesão em exame de controle, então você fez 2 exames e apareceu uma nova lesão, essa distribuição temporal, mesmo que no primeiro exame não preencha o critério lá de 2 dos 4 sítios, vamos supor que você fez um exame e encontrou 3 lesões periventriculares, isso não é o suficiente para o diagnóstico. Aí faz uma ressonância 6 meses depois e apareceram mais 2 lesões. Então, surgiram 2 novas lesões, isso é um critério de distribuição temporal, serve para o diagnóstico, mesmo que as 5 lesões estejam restritas ali na região periventricular. Ou então, quando você, num único exame que você faça de ressonância magnética, você encontre lesões agudas e outras lesões não agudas, basta que elas tenham realce pelo meio de contraste. Então, isso já indica que tem lesões em cronologia diferente. Então, isso também preenche o critério de distribuição temporal, basta um exame, mesmo não preenchendo aquele critério de 2 em 4 regiões, se você tiver 3 lesões periventriculares, uma delas captando contraste, é o suficiente para o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, aqui, a observação de uma outra placa, só que dessa vez restringindo a difusão. O que faz com que na placa uma restrinja e não, isso tem muita discussão e ninguém sabe ao certo ainda o que leva, o que exatamente leva à restrição à difusão, qual o mecanismo fisiopatológico disso. O que se sabe realmente é que, por diversas razões, as placas acabam se comportando com difusão diferente. Tá? Nesse caso, o paciente tinha uma lesão aqui, acometendo um núcleo lentiforme, aqui, uma lesão um pouco fora do usual, que é uma lesão acometendo preferencialmente substância cinzenta, tem substância branca também, mas substância cinzenta, restringindo a difusão sem realce. E uma outra lesão do outro lado aqui, também acometendo parte de núcleos da base, com bastante realce pelo meio de contraste, aqui no sagital aparecem outros. Então, várias lesões, bastava essas 2 lesões para você confirmar
o diagnóstico de esclerose múltipla, disseminação temporal. Uma capta, a outra não. Mas, no entanto, esse paciente tem outras lesões, tem lesão mesencefálica aqui também, mais do que o suficiente para o diagnóstico. Na tomografia também é possível fazer diagnósticos. Imagem de tomografia sem contraste, aqui a gente injeta, aparecem as lesões impregnando. E aqui na ressonância é muito mais exuberante ainda. Tá? Algumas delas captando pelo meio de contraste. É provável que haja um intervalo de tempo entre essa tomografia e essa ressonância, ou iniciou tratamento, ou então a variação da capacidade de impregnação pode ser em decorrência do quanto de contraste ou tempo. Né? Na verdade, hoje em dia, o que a gente faz é fazer o contraste e esperar pelo menos uns 5 minutos. Não é só para esclerose múltipla, é para qualquer coisa. Né? Quando você tem uma lesão focal no encéfalo e você vai injetar o contraste, não pode fazer o exame de imediato, não. Principalmente uma lesão intraaxial. Tem que esperar pelo menos 5 minutos para poder fazer a série. Não dá para injetar e startar, pode deixar de fazer o diagnóstico de uma quebra de barreira porque fez uma aquisição muito precoce. Então, mais do mesmo, né? Várias lesões aqui só mostrando o aspecto de uma lesão medular. Então, a mielite mais frequente no nosso meio é a mielite dada por doença autoimune, mas várias doenças autoimunes cursam por mielite. A esclerose múltipla é só mais uma delas. Habitualmente, na esclerose múltipla, as lesões medulares, elas são focais pequenininhas aqui, tá? Como nesse caso, tem uma lesão realçada pelo meio de contraste aqui, ó. Indicações de RM, na verdade, faz-se sempre, né? Sempre faz-se neuroeixo de controle, né? Quando da abertura do quadro tiver sino medular, você também estende para o paciente com mielite, a não ser que você tenha certo diagnóstico do que a mielite seja infecciosa, mas o paciente aparece com um quadro medular que você suspeita que seja uma mielite, não um tumor, certamente você vai ter que fazer um crânio do paciente, tá? Surpresas muito frequentemente irão acontecer. Então, nesse caso aqui é um paciente apresentando aqui uma lesão de tronco, outra lesão periventricular, e aqui evolução disso, aparecendo uma nova lesão que não tinha. Tá? Um outro paciente aqui ó, com áreas mais pontilhadas, né? São vários foquinhos, não é uma mielite longitudinal extensa porque tem áreas de medula normal entre esses foquinhos, mas é uma lesão multifocal. Tá? Isso aqui é várias formas de se estudar esclerose múltipla, espectroscopia ou tratografia, ou utilizar aqui frações de anisotropia. Isso é tudo muito interessante, inúmeros trabalhos têm sobre isso. As frações de anisotropia, seja aqui com mapa em preto e branco ou mapa colorido, elas mostram que as doenças é muito mais extensa do que a gente está vendo aqui no T2 e no FLAIR, mas, volto a frisar, isso para o dia a dia do neurologista, ele não usa isso aqui como ferramenta, não. Como diz o Bebeto aí que está nos ouvindo, o Bebeto gosta de falar mesmo, isso é coisa de radiologista, isso. Eles combinam entre eles e não falam com os outros. Eventualmente, numa lesão focal muito extensa, tumefativa, a gente vai usar a espectroscopia, até pensando em diagnósticos diferenciais aqui, ó. Mas não para isso aqui, né? Isso aqui é claro que é esclerose múltipla. A espectroscopia aqui que mostra a elevação de colina, que as placas estão refazendo, né? Refazendo membrana celular constantemente, é meramente ilustrativo. Tá? E isso aqui é um detalhe aqui que a Fernandinha chamou a atenção, e a gente, essa é uma ferramenta que, na prática clínica, os neurologistas estão muito ansiosos para usar e a gente também muito ansiosos para oferecer aqui, ó, que é a quantificação de carga lesional, isso aqui, né? Ao invés de só olhar quantas lesões aqui, ó, nós avaliarmos isso aqui, ó, mensurarmos essas lesões e para que nós possamos dar evolutivamente a informação em quantos milímetros cúbicos ou centímetros cúbicos ou mililitros, seja lá o que for a unidade, mas quantificar volumetricamente essas lesões. Não só o número de lesões, mas volumetricamente. Essa ideia de carga lesional, como está aqui LL, load lesion, é uma ideia que os neurologistas ainda usam isso na prática clínica de forma muito empírica, mas nós precisamos desenvolver técnicas para
fazer isso de forma mais replicável, ou seja, existem inúmeros softwares para calcular isso aí, alguns foram autorizados lá pelo FDA para servir como ferramenta, mas na prática clínica isso é dificílimo de fazer ainda, até porque se variar de uma máquina para outra muda tudo. Então, não se consegue replicar, você utilizando até às vezes o mesmo paciente, o software dá números diferentes. Então, acredita-se que isso tem a ver com os fabricantes de máquinas, tenham que dar isso para a gente, né? Eles tenham que criar uma ferramenta em que faça esse processamento lá com o paciente ali, ainda dentro da máquina, isso faça de forma automática. É o único caminho. E a outra quantificação é que se sabe que a esclerose múltipla não é uma doença exclusiva de substância branca, ela comete substância cinzenta também, né? Então, à medida que passa o tempo, esses pacientes que têm uma doença crônica, eles vão evoluindo com o aparecimento de lesões na substância cinzenta e, gradualmente, o encéfalo desses pacientes vai atrofiando. Então, esse dado de volume também, anotem aqui, isso acompanhado ao mesmo paciente, isso é feito dentro de uma mesma instituição, com protocolo de imagem bem definido. Então, é possível se fazer isso utilizando o mesmo programa de quantificação. É muito difícil você pegar um paciente que, como já tem uma doença há 10 anos atrás, fez numa máquina de meio Tesla, e você quantificar isso. É impossível você fazer isso com a variedade de técnicas utilizadas. Então, nesse caso aqui, observe, o mesmo paciente, a mesma máquina, o mesmo protocolo, o mesmo software de quantificação, ele consegue avaliar, então, a perda de massa encefálica, o grau de atrofia que vai acontecendo ao longo do tempo. Esse dado de atrofia e carga lesional é um dos dados mais utilizados nos protocolos de pesquisa que tem o foco em drogas para o tratamento, avaliar se o tratamento é efetivo ou não, ver se é capaz de interromper o aumento da carga lesional ou interromper o processo de atrofia encefálica. Esse é um problema que nós precisamos resolver, realmente. Nós que eu estou falando envolve as empresas, né? Muito bem. A situação específica, a partir daqui que nós paramos naquele último slide, na semana passada, uma situação específica, RM demonstrando lesões incidentais sugestivas de esclerose múltipla. Mais uma vez, esse termo aqui seria do achado radiológico incidental ou síndrome radiológica isolada, é um termo derivado da clínica, onde tinha um paciente que fazia um único surto e não tinha mais nada. Parava, entrava em remissão e não tinha mais nada. Por anos e anos acompanhado, não tinha mais nada. É a chamada síndrome clínica isolada. Boa parte desses pacientes acaba evoluindo no futuro com esclerose múltipla, mas nós herdamos, então, da clínica, então criou-se essa síndrome radiológica isolada. É o paciente que tem uma lesão, não preenche o critério de esclerose múltipla, mas ele tem uma lesão que parece com uma doença desmelinizante. Então, esse trabalho aqui, um pouco mais antigo, né, avaliou a tendência, isso se confirmou com outros, né, de que esses pacientes têm uma maior tendência de apresentar uma doença que vai ser configurada o diagnóstico de esclerose múltipla com o passar dos anos. Então, aqui, no caso, o paciente tem uma lesão focal na medula, tem uma mielite focal, pequenininha, até sugere mais o diagnóstico de esclerose múltipla, lesão focal, teve um episódio isolado. E esse caso aqui, está até hoje. Esse paciente, a gente acompanha ele quase que diariamente. Ele é um funcionário de lá do hospital onde a gente trabalha, e ele fez, há 20 anos, ele fez essa lesão bulbar. Notem aqui, no T2, no flare, uma lesão foquinho aqui impregnado pelo meio de contraste. Notem aqui no T1 sem após contraste, uma bolinha impregnando pelo meio de contraste com edema ao redor. Na época, foi uma coisa isso, né? Surgiu o diagnóstico de tumor, de doença infecciosa, e aí, isso é uma lesão imbiopsiável pela topografia, e aí a gente faz aquilo, faz o corticoide e reza para ver o que acontece.
e a reza e o corticóide deram certo aqui, ó, e o paciente, ó, sumiu a lesão. Esse paciente nunca mais teve nada, nada, absolutamente nada. Está lá trabalhando normalmente. Ele, de vez em quando passa no corredor, olha para a gente assim com a cara meio estranha, assim e tal, né? Por conta, a gente olha para ele e lembra do que ele teve, mas ele nunca mais teve nada. E isso é o caso típico dessa entidade aí, síndrome radiológica isolada. Uma outra doença desmielinizante que foi ganhando, a neuromielite óptica, ela foi ganhando os diagnósticos de esclerose múltipla ao longo do tempo. Pacientes que tinham inicialmente esse diagnóstico de esclerose múltipla foram migrando para a neuromielite óptica. Muito bem, então essa doença é descrita por Devy, que é uma síndrome medular, seguida por síndrome do nervo óptico, com exceções, essa é uma regra que tem exceções. Esse é um dado aqui, é uma doença grave. Então a mielite é grave e a neurite óptica também é grave. Também tem exceções, tá? Então, diagnóstico neurite óptica, mielite transversa, longa, né? Essa mielite longitudinal. E o diagnóstico licórico é isso aqui, né? É um anticorpo anti-aquaporina, tá? Falso negativo em 30% dos casos e falso positivo é mais incomum. Então, nós sabemos que existe aqui, ó, um anticorpo, né? Uma doença autoimune com um anticorpo reconhecido. Então, o paciente com uma mielite extensa, o diagnóstico de mielite longitudinal se dá quando tem mais de 3 corpos vertebrais, a área de extensão medular acometida, e, além disso, aparecia um hipersinalzinho bem discreto aqui na região. A neurite óptica tanto pode ser no nervo quanto nas vias ópticas. Nesse caso aqui, acredita em mim, está mal a imagem aqui, não está muito bem, mas havia um hipersinal na região periquiasmática aqui, ó, principalmente à esquerda. Então, um outro paciente aqui com a mielite longitudinal extensa e apresenta aqui, ó, nessa série aqui pós-contraste com o realce desse nervo aqui à direita. Está meio borradinho aqui, ó, deveria aparecer aqui mais no T2, mas ele está borradinho, aparece uma hipercaptação do meio de contraste no pós-contraste no T1. Um outro paciente aqui, ó, de 45 anos, vejam a imagem aqui, ó, no T1 com supressão de gordura, e após a supressão de gordura e gadolínio, aparece, ó, o nervo óptico esquerdo espesso e realçado, e o nervo óptico direito também, que não dava nem para suspeitar aqui nessa série aqui, ó, sem contraste, também realçada. A bainha dele, sobretudo, realçada. O interior também, realçado pelo meio de contraste. Então, usualmente, a lesão da Devy que dá uma neurite óptica bilateral, assimétrica, como nesse caso aqui, mas bilateral. Tá? Falar um pouquinho da encefalomielite disseminada aguda, uma outra doença que entra no diagnóstico diferencial, principalmente o primeiro surto, né, com esclerose múltipla. Uma doença autoimune, possivelmente reação cruzada com proteína viral, surge após infecções virais, pós-vacinais, infecções bacterianas. Eu já vi um quadro de uma criança que fez um pós-meningite, uma ADEM pós-meningite lá no Copador. Então, quadro clínico, convulsões, déficit focal, para evoluir para coma e morte, encefalopatia, focos de desmielinização perivenular. Então, esse modelo de lesão ao longo da bainha perivascular não é exclusivo da esclerose múltipla, é um modelo para outras doenças autoimunes também. Acomete todas as idades, mas principalmente crianças. Vários focos grandes, hiperintensos, assimétricos no encéfalo, na medula, e no líquor, que é uma leucocitose sem bandas oligoclonais. Então, aqui, ó, um paciente de 36 anos, 9 dias após uma provável infecção por herpes, aparece com hemianestesia e hemiparesia esquerda. E aparece aqui uma mielite. Vejam aqui, ó, a medula cervical expandida e com hipersinal em T2, em T1 nada, praticamente, e após contraste aparece aqui uma área realçada aqui no interior. O diagnóstico diferencial daqui vai ser tumor, mas o quadro agudo sugere o diagnóstico de uma mielite, tá? Uma mielite longitudinal extensa, 3 corpos vertebrais.
Paciente aqui, ó, de 51 anos, era um oftalmologista, 2 semanas antes um quadro de febre, um rasgo cutâneo e astenia. No momento, com alteração de sensório, chegando ao coma. E a gente observa aqui, ó, várias lesões impregnadas pelo meio de contraste aqui no T1. Notem como a difusão apresenta restrição às lesões. Ó. O diagnóstico diferencial disso aqui entrou lesão vascular, por conta dessa restrição à difusão aqui, ó. Areazinhas de realce, poderia ser, inclusive, um diagnóstico diferencial com infartos de zona de fronteira, pela distribuição que tem as lesões aqui. Ó. O paciente melhorou com corticoide, sumiu tudo. Ficou como encefalomielite disseminada aguda. Então, aqui, ó, fazendo uma nova reflexão a respeito dessas lesões, essa distribuição perivascular é um modelo de doença desmielinizante, autoimune, não especificamente esclerose múltipla. A esclerose múltipla é a doença mais frequente, mas não é a única a ter esse padrão. Como nesse caso aqui, ó, paciente com úlcera oral e tinha úlceras vaginais também e apresenta essa lesão aqui, ó, essas lesões. Absolutamente sugestiva. Eu pensaria primeiro nesse diagnóstico até encefalomielite disseminada aguda, porque você vê inúmeras lesões, e todas elas impregnadas, ou quase todas elas impregnadas ao mesmo tempo. Usualmente, esclerose múltipla há uma variação cronológica, e o diagnóstico disso aqui veio como BC. Não é nem o mais típico da doença de BC. O aspecto mais típico da doença de BC é isso aqui, ó. O acometimento é uma desmielinização que acomete o tronco cerebral, especialmente o mesencéfalo, né? E que se estende para o tálamo aqui, ó. Muito bem. Então, é isso, gente, que eu queria falar aqui a respeito de doença inflamatória de natureza autoimune, tá? Se alguém quiser interromper agora, quiser fazer alguma pergunta, gente,